Cristo somos muito mais, o seu amor nos faz viver. Em Cristo vamos muito além da dimensão do novo ser. Renascidos pra viver, alcançados pelo amor, prosseguimos pela fé, temos o Consolador. Seu povo somos, na luz seguimos, chamado fomos, sua voz ouvimos. Seu povo somos, na luz seguimos, chamado fomos, sua voz ouvimos. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Para ser, viver. Olá, mais uma vez estamos na transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Brusque. Você que nos acompanha é muito bem-vindo. Fique à vontade em nosso meio, vamos chamar assim, e que esses momentos possam ser momentos onde você viva a presença do Senhor. Essa é a nossa esperança, que Deus hoje comunique mais uma vez conosco. Queria que você orasse comigo, entregando esses momentos ao nosso Pai Eterno. Deus amado, mais uma vez nós inclinamos o nosso coração a Ti, com grande expectativa de que esses momentos que iremos passar agora nessa transmissão não serão momentos onde a gente vai perder tempo. Muito pelo contrário, Pai. Nós temos expectativas que mesmo na simplicidade desse encontro aqui, o Senhor vai falar conosco. Fica conosco, ajude-nos, Deus, na nossa imperfeição que Tu conheces, e que cada pessoa que será alcançada por esse vídeo possa experimentar daquilo que o Senhor tem para cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok, você é muito bem-vindo. Vamos louvar a Deus com canções que glorificam o nome dEle. Se você conhecer aí, você pode ir cantando aí com seus familiares, entre vocês mesmo. E vamos louvar a Deus através dessas canções. Quero andar por fé e não por vista, olhar sempre pra Ti, Jesus, para a Sua vida, entregar a Ti todos os planos, confiar em Tuas mãos todos os sonhos. Vamos levantar as mãos, juntos declarar: o que vale a pena é viver de fé em fé. Vamos levantar as mãos, juntos declarar: o que vale a pena é viver de fé em fé. Quero andar por fé e não por vista, olhar sempre pra Ti, Jesus, para a Sua vida, entregar a Ti todos os planos, confiar em Tuas mãos todos os sonhos. Vamos
juntos declarar o que vale a pena é viver de fé em fé. Viver de fé em fé. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti anjos cantando nos altos céus, louvando excelsa a glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Rei dele sempre, ardente louvor. Amém. E essa seja também a sua segurança, está em plena proteção do nosso Pai. É interessante que teve uma época que o povo de Israel, eles tiveram que experimentar muito do que é viver sobre essa proteção, essa segurança do Senhor. O livro dos Salmos é um livro onde nós temos os relatos das experiências que foram transformadas em canções, mas de experiências vividas por
por vários momentos desse povo querido. E é interessante que nós vemos expressões de petição, expressões de agradecimento, de clamor, até mesmo de murmuração às vezes, mas sempre os salmos nos mostram uma leitura muito cuidadosa do coração humano. E nesse momento nós vamos parar para engrandecermos a Deus através de oração. Nós estamos vivendo momentos em nosso país, em nosso mundo. Essa transmissão mesmo é porque nós não podemos nos reunir enquanto igreja neste local, o salão está vazio. E eu acho que para esses momentos que nós vamos parar para oração, talvez seja interessante você também colocar diante do Senhor algumas coisas. E eu estou lembrando do Salmo 91. O Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que abriga, aquele que está protegido pelo o cuidado do Altíssimo, do grande Deus, ele consegue descansar na proteção desse Todo-Poderoso. Por isso nós podemos cantar: que segurança sou de Jesus. E é nessa confiança que nós iremos, nesses próximos instantes, orarmos juntos, pedindo que Deus grandioso possa cuidar das nossas demandas. E eu queria que você orasse comigo, porque nós estamos vivendo grandes desafios no nosso país, no nosso mundo, onde as autoridades precisam da nossa oração, precisam encontrar o caminho. A gente percebe que há muita confusão nesse momento. E também é um momento que nós podemos orar por nós mesmos. E eu queria tirar esse tempo, nós vamos orar. Alguns pedidos serão projetados, aí você pode estar acompanhando conosco enquanto oramos. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Pai, enquanto nós carecemos do Senhor, precisamos, Deus, experimentar essa segurança do Senhor. Queremos, ó Pai, descansar à sombra do Seu poderoso poder. Ó Pai, nós nesse momento estamos lembrando desses tempos confusos que vivemos, onde tem tanta necessidade, ó Deus, que o Senhor venha ao nosso socorro. Estou lembrando que a Tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, e esse mundo está passando por tantas coisas, Deus. Pedimos pelas nossas autoridades, Deus, do Brasil, também da nossa cidade, do nosso estado, Deus do mundo. Ó Deus, tenha misericórdia. Pai, nós pedimos pelos aqueles que tomam decisão, Deus, pelos os profissionais da saúde. Pedimos, ó Deus, por aqueles que cuidam da limpeza pública. Ó Deus, são pessoas que têm sido nesse tempo tão difícil, Deus, pessoas valorosas, bravas. Ó Deus, rogamos pelos doentes, os números nos assustam, e nós pedimos que eu possa cuidar, ó Deus, que possamos sair dessa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas já faleceram e têm deixado saudade aos enlutados. Pai, vem com a Tua graça, que isso seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Nós lembramos mesmo, Deus, de pessoas que estão carecendo do Teu bom cuidado. Pai, também é um momento que nós olhamos para a nossa vida, sabemos que tem pessoas na nossa comunidade precisando, Deus, do Seu bálsamo de cura. Tem entre nós, ó Deus, pessoas em tratamento de saúde, que precisam, Deus, ser visitados pelo Senhor. Pai, nós rogamos por isso. Ó Deus, por cada pessoa da Tua casa. Também nós pedimos, ó Deus, por aqueles que estão necessitados de emprego, ainda mais nessa crise agora, Deus, tanta insegurança tem sido lançada sobre nós. Pai amado, aqueles que estão precisando de que haja uma porta de emprego aberta, nós suplicamos por isso. Pedimos, ó Deus, por cada pessoa que está passando necessidade na nossa cidade. Ó Deus, que nós possamos também ser portas de abrigo. Lembramos da nossa comunidade de venezuelanos, refugiados que estão entre nós. Que a graça do Senhor esteja com eles também. Pai, que nesse tempo de angústia, esse tempo de provação,
o Senhor possa nos trazer a segurança, que é a segurança de estarmos nos teus braços. Por isso, ó Pai, aceite a nossa oração. Ela é feita em nome de Jesus e queremos cantar juntos agora, Deus, proclamando essa gratidão pela segurança que nós temos no Senhor. Pai, se tem alguém agora, nesse momento, clamando pelo Senhor, pela Tua graça, apesar de ser por vídeo, Deus, à distância, que nós não conhecemos, que o Senhor possa receber, porque o Senhor é o Deus do tempo, e não há nada que impeça isso. Aceite, ó Deus, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus. Nós temos estudado na nossa comunidade sobre os milagres que Jesus fez na vida dos seus discípulos. E, por último, nós vimos como ele agiu na vida de Pedro. E nós entendemos que a atuação de Jesus ali foi fundamental para que Pedro não perdesse a fé. E o que vemos é Pedro daí para frente, depois que ele é restaurado, um Pedro bastante confiante na fé. E hoje queremos tirar um tempo para pensarmos sobre oração. E queria conversar contigo, de repente, sobre o que mantém a nossa oração viva, ou seja, uma oração na esperança viva. E eu estou me baseando na escrita de Pedro, na primeira carta dele. A gente vai ler apenas os versos 3 a 5 desse capítulo 1. Acompanhe comigo aí essa leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Que expressão maravilhosa desse texto de Pedro. E a gente percebe que a maturidade que Pedro alcançou na vida. E eu queria pensar rapidamente sobre orações. Se você é temente a Deus, se você tem algum tipo de relacionamento com Deus, você ora. Você acredita nas orações. E as orações cristãs, elas desafiam as definições dos dicionários. Aquilo que os dicionários trazem sobre esperança, as definições dos dicionários não batem com aquilo que nós acreditamos ser as nossas orações. Para os dicionários, orações
a esperança, desculpa, para o dicionário, a palavra esperança, ela é traduzida como algo passivo, algo impessoal. Esperança, pela definição comum, é algo relacionado a um sentimento de que as coisas vão melhorar. E, pela definição, a gente percebe que o agente da esperança do homem sem Cristo é a própria pessoa. É a sua capacidade de mentalizar, a sua capacidade de acreditar. Ele acredita porque ele acredita. Ele tem uma esperança que é uma esperança na sua capacidade de acreditar. E, diferentemente para o cristão, a esperança não é uma mentalização, não é pensar positivo, não é uma energia. A fé cristã não se sustenta por si mesma, não é uma fé na fé, não é apenas acreditar. Não é a fé naquela fé que alimenta a esperança do cristão. Viver de fé em fé, como muitas vezes nós lemos na palavra, não é uma fé nela mesma, não é uma fé órfã, mas sim é uma fé que se alimenta do próprio dono dela, que é Jesus Cristo. Então, às vezes, as pessoas confundem o que é ter esperança numa oração. Às vezes a gente ouve coisas do tipo assim, ore aí, quem sabe dá certo. É como se a oração fosse um mecanismo, quem sabe funciona, né? Eu já ouvi algo assim, ora aí porque não vai fazer mal se você orar. É como se a pessoa tivesse projetando. Eu já ouvi algo assim, hora que melhora, hora que passa. Parece que como nós estivéssemos vendo a oração como um mecanismo, como algo que fosse liberar sensações agradáveis, atrair coisas boas. É algo do tipo fazer o universo conspirar a nosso favor. Então vamos pensar positivo e vamos fazer algumas orações, aí as coisas podem acontecer. Atrapalhar não vai. Eu já ouvi muito disso. Amados, se as nossas orações, ou a esperança que nós temos que as nossas orações seja algo de fato vivo, a gente precisa mudar esse tipo de pensamento. Se as nossas esperanças, quando oramos, for lançar sentimentos bons para o alto, a gente vai ver que é uma esperança aprisionada ao acaso ou a fórmulas. Tem pessoas que querem usar as palavras corretas de uma oração e como se isso fosse a junção de uma fórmula que fizesse as coisas, que as coisas destravassem, se as coisas fossem liberadas. No fundo, isso acaba sendo centrado em nós mesmos, né? Eu tenho a capacidade de repetir, então a gente se torna o agente condutor e indutor. Tem pessoas que, infelizmente, usam, inclusive, o Pai Nosso como fórmula de purificação de ambiente e etc. Amados, quando a gente vê para a Bíblia, a gente olha para a Bíblia, aquilo que Deus ensinou, que Cristo deixou para a gente, que os apóstolos aprofundaram, a gente vai ver que se a nossa esperança estiver em coisas assim, nós somos terrivelmente órfãos desse mundo. A esperança do cristão não é nenhum tipo de oração, nenhum tipo de mandinga, sei lá o nome que se dá. A esperança do cristão é o próprio Cristo. É uma pessoa. E isso faz toda a diferença quando nós oramos. Quando a gente olha, ainda mais quando a gente lê um texto como esse, que a gente vai revisitá-lo devagarzinho agora, a gente percebe que já temos tudo preparado. Já temos tudo para que as nossas orações sejam atendidas. Não são as nossas orações de fato, mas sim o autor dos benefícios, o autor
autor, o grande, poderoso Deus, é onde essas coisas estão guardadas, vamos assim dizer. Por isso nós podemos orar com a viva esperança, porque nós não oramos pela oração ou pelo acaso, nós oramos porque tem uma pessoa que nos pediu, que nos ensinou, que nos mandou orar. Então eu quero primeiro ressaltar 3 pontos rapidamente olhando para o texto. O texto diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor. Amados, o primeiro ponto é que nós podemos orar com esperança porque nós temos um Pai. Temos um Pai, e porque temos um Pai, existe a possibilidade de resposta. Não oramos ao universo, nós não falamos com uma energia, nós não lidamos com um tirano, nós lidamos com Deus, Pai. E o próprio Senhor nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Para que uma oração não transite numa esperança morta, a primeira coisa é nós entendermos que nós temos um Pai. E assim a nossa oração vai transitar na esperança viva. Para que isso aconteça, nós precisamos de um Pai. Porque se Deus fosse poderoso e não fosse um Pai, nossas orações estariam fadadas não às suas misericórdias, como a Bíblia fala, Pai das múltiplas misericórdias. Porque se um Deus que nós orássemos fosse apenas um Deus poderoso, esse Deus não ia permitir orações, ele ia permitir ou exigir penitências. É um Deus que iria exigir oferendas. E quando você vê expressões de deuses na história, você vai ver isso. Não é, a devoção é uma devoção penitente, para que esse Deus agora poderoso mande graça e não ira. Não, nosso Deus é Pai, e Jesus nos ensinou assim. Então nós podemos orar e não apenas fazer oferendas. Por isso que Deus se apresenta como amor. Se tem uma expressão linda na Bíblia, é que Deus é amor, e não somente que Deus é poder, apesar de ser todo-poderoso. Nós lemos o Salmo hoje, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E o texto vai dizer que bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia. Amados, é nisso que nós agarramos em nossa oração. Lamentações vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você pode acreditar, tem misericórdia de Deus nova todos os dias para nós vivermos. E não vai faltar misericórdia para nós. É por isso que nós oramos. Então, o primeiro ponto para termos uma oração na esperança viva é sabermos que nós temos um Pai. E nós podemos orar a esse Pai. E esse Pai, ele está ali para nos ouvir. Em que condição? Condição de Pai. O segundo ponto que eu quero destacar, quando a gente olha para o texto, é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso faz toda a diferença para as nossas orações. O texto, no verso 3, ele diz isso, que Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus. Sem ressurreição, a esperança para as nossas orações não seriam vivas. E Jesus nos ensinou que nós deveríamos orar em nome dele. Por quê? Porque é o Cristo ressurreto. Conforme o texto nos diz, pelo meio da ressurreição é que nós temos esperança viva. Não a esperança casual. Nós temos a capacidade de esperar corretamente, porque o próprio Jesus ressurreto nos ensina isso, quando ele vai dizer, em todo o capítulo 16 de João, mas eu quero destacar apenas
parte dos versos 23 e 24, quando ele fala assim, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amados, há um processo que Jesus está ensinando para nós. A nossa oração, ela depende não do nosso esforço, mas da vitória de Jesus sobre a cruz. A vitória de Jesus sobre a morte. A nossa oração, ela se alimenta de uma esperança viva, porque o próprio Cristo nos ensinou a pedir em nome dele, porque ele vive, porque ele está numa situação onde ele agora está nos dizendo que se nós não usufruirmos da capacidade, do poder, da potência de vida que existe na ressurreição dele, a gente está perdendo tempo. Paulo vai dizer, se Cristo não tivesse ressurgido, a nossa fé seria vã. Depois você confere em 1 Coríntios 15, quando ele vai falar da ressurreição de Jesus. Amados, orar com esperança viva é uma fé que é sustentada pelo ressurreto, o Pai bendito, o Pai do nosso Senhor, que conforme a sua misericórdia, ele vai nos regenerando, nos transformando para uma vida nova, uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus. É isso que o texto diz. Então, precisamos entender que só temos possibilidades de falar em oração com esperança, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, amados, não teríamos nem como fazer essa transmissão agora falando sobre uma oração que tem esperança viva. E eu te pergunto, você tem orado com esperança ou você tem feito uma oração desesperançada? Hoje eu te convido a você mudar o seu foco, você trazer para a sua oração o verbo esperançar, e a esperança é viva. Por último, eu quero destacar que temos dádivas divinas concedidas para nós. Amados, nós oramos porque nós temos dádivas divinas concedidas para nós. O texto fala em herança guardada nos céus para vocês, verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, herança guardada nos céus para vocês. Amados, é claro que essa herança não está limitada apenas bênçãos que nós recebemos diariamente em resposta às nossas orações que Deus tem para nós. É claro que o texto está falando de algo mais amplo, a maior herança possível, que é a salvação do homem, né? Essa regeneração que acontece no homem. Mas nós precisamos lembrar que a salvação não é somente para o final, não é somente para o grande dia, o resultado lá do final. Amados, o verso 5 fala que nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegarmos lá no céu, até alcançarmos lá o último dia. Então, o que nós estamos falando é que a esperança, ela enche esse hiato que nós estamos caminhando. A esperança só faz sentido quando ainda não temos, quando ainda não chegamos, e nós temos a garantia dada pelo próprio Cristo ressurreto, que é a nossa esperança viva. Então, amados, nós oramos porque estamos nesse ato. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Nós oramos exatamente porque nós temos de Deus essa herança garantida, e Ele vai nos conceder quando oramos em nome de Jesus. Estou lembrando de Romanos 8:34, e Paulo, ele trabalha muito isso, né? Ou seja, ele estava falando, e não há condenação para ninguém, e ele diz assim, foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha a nossa garantia,
Olha onde nós estamos falando de herança guardada para nós, de dádivas divinas concedidas para nós. O texto está dizendo que Cristo ressurreto, Ele está à direita de Deus, exercendo o ministério da intercessão em favor de nós. Amado, a esperança viva da nossa oração é o próprio Cristo. É o próprio Cristo quem sustenta, porque Ele intercede por nós diante do Pai. Nós não oramos para qualquer um. Nós não oramos para uma estátua, para um ídolo. Nós não oramos para o universo. Nós não estamos pedindo uma conspiração energética de pensamentos positivos. Nada, amados. Nosso negócio é muito mais real. A esperança viva da nossa oração é o próprio Cristo. Eu quero dizer que a esperança viva da nossa oração é o trabalho de Cristo. Não é o nosso trabalho. É o próprio Cristo, é Ele que sustenta. É Ele que intercede por nós diante do Pai. Enquanto eu oro, Ele está orando comigo. Ele está fazendo a oração diante do Pai. Ele consegue fazer a leitura do Pai e a leitura do nosso coração. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nenhum de nós é capaz de fazer a oração que vai até a herança guardada nos céus, se não for em nome de Jesus, pois somente Ele que tem esse ministério de interceder em nosso favor. Podemos orar com confiança em Jesus. Podemos orar porque a nossa oração, ela tem uma esperança viva, porque nós oramos em Jesus. Oramos em nome dEle, e Ele mesmo vai intermediando por nós. Então nós aprendemos nessa noite que a esperança viva, nós podemos orar com esperança, porque nós temos um Pai, e esse Pai é amoroso. Nós podemos orar porque esse Pai, Ele tem herança guardada para nós, e Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele torna a nossa esperança viva. Que eu e você possamos entender o que é orar em nome de Jesus, não é qualquer coisa. Orar em nome de Jesus é mudar tudo. Quando eu oro em nome de Jesus, a esperança viva muda qualquer ambiente. Que eu e você possamos descobrir essa oração viva, com esperança viva. Que não haja engano, que não haja diminuição disso. Que você possa se reencantar, voltar a ver a oração e que essa oração faça diferença na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Seja sempre o primeiro, seja o dono do meu interior. Receba minha casa e o que tenho, entrego aos teus cuidados, Senhor. Tens meu coração pra fazer morada. Vem com seu trono e reina em mim. Seja sempre o primeiro, seja o dono do meu interior. Receba minha casa e o que tenho, entrego aos teus cuidados, Senhor. Tens meu coração pra fazer morada. Vem com seu trono e reina em mim. Mesmo sendo eu
vaso de barro, vem com tua glória e reina em mim, e reina em mim, e reina em mim. Ó Deus, vem com a tua glória, reina em nós, Pai, para que a gente entenda que a nossa esperança não é qualquer coisa. Mude a nossa oração, Pai. Mude o nosso semblante. Nós queremos louvar a Jesus Cristo pelo privilégio de podermos orar a qualquer momento. Ó Pai, que bom podemos falar contigo e realimentar em nós a tua esperança. Que o Senhor possa conceder a cada pessoa que está sendo alcançada por essa transmissão aqui, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, e que haja o renovar de esperança na vida de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, não por nós, em nome de Jesus Cristo, o ressurreto que intercede por nós. Amém. Amém, que você fica nessa graça, nessa paz do Senhor Jesus. Precisamos só deixar mais alguns avisos para você antes de nós despedirmos, de fato. Você precisa estar atento aí com os horários das nossas transmissões. Geralmente fazemos transmissões nas quartas, 19h30, no nosso culto de oração, e também nos domingos pela manhã, às 9 horas e às 19 horas. Que você puder acompanhar conosco neste canal aqui do YouTube. Já peço para você deixar aí o seu likezinho, curte esse vídeo aí e compartilhe. Vai ser muito jóia você fazer isso. Também queremos dizer a você que dízimo e oferta podem ser feitos através de transferência eletrônica, ainda mais nesses tempos que ainda não podemos nos reunir aqui nesta casa. Eu queria que você estivesse atento, se puder fazer isso. Quando você fizer uma transferência, dá um print na tela lá da sua transferência, encaminha aqui para a secretaria, pelo e-mail da secretaria, ou mesmo faça isso da forma que você puder fazer, porque isso vai ajudar aqui aos nossos tesoureiros a classificar quando é oferta, quando é dízimo, e nós contamos com a sua colaboração. Amados, o Em Casa Virtual, ele foi lançado, e a ideia é atingir todos aqueles que ainda não têm um Em Casa fixo. Todos os Em Casas nesse período estão acontecendo de forma virtual. E tem gente que ainda não tem grupo nenhum. Então você é convidado, tem aí os dados que você pode encaminhar, né, os contatos, né, do Juliano. Tem aí tanto o número dele como também o endereço de e-mail. Faça isso, venha fazer parte desse movimento de vida, esse movimento que tem nos abençoado muito. Então você é muito bem-vindo ao nosso Em Casa, sinta-se em casa conosco mesmo. E que você continue aí, se protegendo, cuidando da sua vida, para que você possa cuidar do próximo, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima transmissão. Tens meu coração pra fazer morada, vem com seu trono e reina em mim, mesmo sendo eu vaso de barro, vem com tua glória e reina em mim, e reina em mim, e reina em mim.
Em Cristo somos muito mais, o seu amor nos faz viver. Em Cristo vamos muito além da dimensão do novo ser. Renascidos pra viver, alcançados pelo amor, prosseguimos pela fé, temos o Consolador. Seu povo somos, na luz seguimos, chamado fomos, sua voz ouvimos. Seu povo somos, na luz seguimos, chamado fomos, sua voz ouvimos. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. Para ser, viver